Deus. Aproveitar que os irmãos estão todos de pé, já vamos ler a palavra do Senhor com reverência, né? Glória a Deus. Que nós já entramos aqui, né, com reverência, respeitando a casa de oração, e nesse momento nós vamos estar então lendo a palavra de Deus. Quero dizer aos irmãos que eu tive um dia abençoado hoje. Creio que também não é diferente dos irmãos, né, todos trabalhando, né, no corre-corre da vida, mas com Jesus na frente, amém? A palavra de Deus que nós vamos estar estudando, aprendendo um pouco mais, na continuidade, né, desde que abriu essa porta, que a palavra do Senhor já está sendo ministrada. Vamos no livro de Jeremias, capítulo 15. Glória a Deus. Aleluia. Jeremias, capítulo 15, nós vamos ler apenas 2 versículos, que é 16 e 17. Glória a Deus. Amém? Amém? Diz assim, Jeremias capítulo 15, versículo 16 e 17. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nunca me assentei no congresso dos homens, nem me regozijei por causa da tua mão, me assentei solitário, pois me enchestes de indignação. Todos podem sentar glorificando o nome do Pai. Nome do Filho. Glória a Deus. Irmãos, eu quero primeiramente agradecer a Deus, né, por ter me colocado numa posição de serva do Senhor. Desde que o Senhor me chamou, eu também tive medo, né, de aceitar Jesus. Achava que eu não ia conseguir, achava que Deus não me queria porque eu era toda desconcertada, né? Eu já contei meu testemunho, eu gostava de dançar, forró, gostava de fumar, e eu era assim, eu falava, como que Deus vai gostar de mim dessa forma? Não compreendia nada sobre a graça de Deus, que é a pessoa do nosso Senhor Jesus, que através dele nós herdamos a salvação. Só por esse caminho, por Jesus Cristo, e é necessário aceitá-lo. Então, irmãos, eu agradeço a Deus por este dia. Eu sei que o irmão também, cada um dos meus irmãos tiveram um encontro com Deus, na hora que o Senhor chamou, e vocês, e aqui você aceitou Jesus, mas com medo. Eu creio que todos tiveram alguma coisa assim com medo de não conseguir servir a Deus, porque é difícil, é muito difícil servir a Deus, porque tem que haver rejeição, né? A gente tem que rejeitar algumas coisas que a nossa natureza gosta, nessa terra, cheia de coisas, né? Que às vezes a gente pensa que é boa, né? Que é prazer, que é alegria, é gozo, e é, para a carne é, mas para a vida eterna não é, é morte, né, irmãos? Então eu creio que eu não sou diferente dos irmãos. Nós estamos aqui porque nós um dia aceitamos Jesus e queremos continuar adorando esse Deus, né? Amém? E com Jeremias, irmãos, também não foi diferente. Se você abrir lá em capítulo 1, nós vamos ler aqui, vamos ver, olha, Deus dizendo para Jeremias, no capítulo 1, não vou ler tudo, mas seja como os perianos, abre a Bíblia e começa a seguir a palavra para ver se realmente está escrito. Quem trouxe a sua Bíblia, que é muito bom, irmãos, muito importante, nós temos esse costume de carregar a palavra de Deus, né? Ter a palavra do Senhor. Qualquer lugar que você vai, claro, hoje tem celular, você pode ter a Bíblia ali, mas na casa do Senhor, traga a sua Bíblia, amém? E a palavra de Deus, irmãos, no capítulo 1, ela mostra nesse texto que Deus falando com Jeremias, ele fala bem assim no versículo 5: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Olha, antes
escolhi. Ele diz: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que a madre te santifiquei, ou seja, te separei. E as nações do profeta, antes de ele ter gerado, antes de ele ter formado ali no ventre, Deus já havia escolhido, Deus já havia visto ele, porque Deus, ele é conhecedor de tudo, onipotente, onipresente, onisciente. Deus conhece tudo, tudo veio de Deus. Então, antes de tudo, Deus já conhecia, porque é Ele que cria, é Ele que faz, amém? E aí Deus já havia escolhido, mas Jeremias teve medo. Versículo 6: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Aqui já demonstra o medo de Jeremias. Então, quando eu e você aceitam, nós aceitamos a Cristo, não sei como se você se lembra, irmãos, mas eu tive medo de não conseguir. Eu tinha passado tanta coisa, né, pela cabeça, passa tanta coisa pela cabeça de uma pessoa. Será que eu vou conseguir parar de fumar? Será que eu vou deixar, né, eu vou deixar de gostar de dançar? Passa essas coisas. Mas Deus fala: vinde como estáis, né? E aqui, irmãos, eu estudando Jeremias aqui, o Senhor me mostrando, né, algo assim que Deus quer nos mostrar e nos ensinar. Aí lá no versículo 15, 16 do capítulo 15, diz: achando-se a tua palavra, logo as comi. Então Jeremias aqui, irmãos, ele passou a conhecer a Deus, como eu e você. Hoje você está aqui porque um dia você teve um encontro com Jesus. Você se apaixonou, eu e você, por Jesus Cristo. E nós aprendemos que através de Jesus, andando com Jesus, é onde nós vamos conhecer sim a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria, o verdadeiro prazer. O que Jeremias está dizendo aqui, ó: as comi e a tua palavra foi para mim. Olha só o gozo e a alegria do meu coração. Ele no começo, quando Jesus chamou, quando Deus chamou ele ficou com medo. Mas depois ele foi vendo que maravilha, que prazer é servir a Deus. E é difícil. Um profeta de Deus naquele tempo sofria. Era muito sofrimento. Ele tinha que rejeitar muitas coisas. Ele era um solitário. Porque aonde ele ia, não tinha como ele ficar no meio de uma turma. Escrevi até a palavra aqui para que eu não venha, para mim saber expressar melhor para vocês. Ele não podia gozar a vida dele junto com as outras pessoas. Ele não podia fazer isso. Hoje nós temos prazer de sentar e conversar, né? Bater um papo numa festa, sentar numa mesa, comer, beber. Nós podemos fazer planos, nós podemos ter quando a gente conquista algo, a gente tem prazer, não tem? Comprar um carro novo, uma roupa nova, e esse prazer assim, mas os profetas de antigamente não. O prazer dele só era em Jesus, em Deus, na palavra de Deus. Por quê? Porque o profeta, irmãos, ele é um homem chamado por Deus para ser seu representante na terra. E quando o profeta falava, era o próprio Deus falando na boca do profeta. Então, todo lugar que ele ia, ele não tinha prazer. Por quê? O versículo está dizendo: nunca me assentei no congresso com os zombadores, nem me regozijei, nem me alegrei, por causa da tua mão. Irmãos, nós vemos lá no capítulo 1, quem está entendendo a palavra de Deus? Glória a Deus. Glória a Deus. Repreenda também a distração, amém? Porque nós viemos aqui para nos alimentar. E o tema que eu não falei é servir ao Senhor com gozo, prazer e alegria
carro, do nosso amor, do nosso trabalho. Mas o prazer nele tem que ser maior. Amém? E voltando lá no capítulo 15, ele diz assim, nunca me acertei no congresso dos zombadores, nem me regozijei, nem me alegrei por causa da sua mão. Quando Deus chamou a Jeremias, no versículo 9 nós vemos aqui: e estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que põe as minhas palavras na tua boca. Então ele recebeu ali uma unção de Deus, ele foi separado para ele ser um instrumento na mão de Deus. Então, por mais que Jeremias queria se envolver com festas, com isso, ele não aceitava dentro dele, porque não tinha nele esse prazer. Deus tirou. Por quê? Porque ele ia ter que repreender aquele povo que já havia abandonado a Deus. E o pecado daquele povo, diz aqui em Jeremias, no capítulo 2, que havia duas maldades. Versículo 3 do capítulo 2. Eles haviam rejeitado a Deus, a mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm a água. Ou seja, eles haviam abandonado o Senhor e buscaram a vida e prazer nas coisas do mundo. Então, irmãos, eles abandonaram o Senhor. Quantos cristãos, eu creio que aqui não tem, glória a Deus, que muitas vezes pensa que está servindo a Deus, está com o mundo, um pé no mundo e outro dentro da igreja, achando que o templo vai salvar. Nós temos que ter aquele prazer, aquele desejo de servir o Senhor. Quantos crentes, irmãos, que enganam a si mesmo, têm um grande prazer de estar em lugares de lugares assim, irmãos, onde tem músicas, aquele lugar, aquele ambiente onde as pessoas que não são de Jesus, que não compreendem ainda, estão lá. Por quê? Porque eles lá estão cheios de prazer, de ouvir aquela música, de bater papo, de ouvir aquele movimento todo. Quantos crentes se enganam? Pensam, meu prazer maior é no Senhor, e não vê a hora de entrar num lugar desse. E Deus nos ensina. Aqui está se tratando do profeta de antigamente, e profetas é diferente, eles sofriam isso. Mas agora eu estou falando a respeito dos cristãos, quando Jesus nos chama. Qual é o meu prazer e o seu prazer? Qual é o maior que tem que brilhar dentro de nós? É a presença de Deus, é servir a Deus, é ter prazer de estar na casa do Senhor. Olha, hoje é uma terça-feira. Todos nós trabalhamos, todos nós estamos cansados, mas estamos aqui adorando a Deus, servindo ao Senhor. E não está agradando o coração de Deus? Está, irmão. Eu e você agradamos a Deus quando Ele olha lá para dentro de mim, de você, e Ele vê eu e você ali, desejando, cheio de prazer de Deus, cheio da unção. Igual a irmã cantando louvor, vem aqui, ensaia. Ela se doa para a obra do Senhor. E Deus não se agrada, se agrada. E como o Espírito Santo se agrada quando olha eu e você lá lendo a palavra de Deus. Independentemente se vamos ter chamado para trazer uma salvação, independentemente, quero aprender. Olha como nós estamos aprendendo com Jeremias. Jeremias teve medo, mas Deus fortaleceu ele. Deus mostrou que ele é o dono de tudo, e Deus disse para ele no texto que Deus ia cuidar dele. Ele estava com medo daquele povo, que aquele povo queria matar. Irmãos, imagina Deus usando você como profeta para você ver uma irmã cristã fornicando, e você tem que chegar e falar: irmã, fornicação não vem de Deus. Se você morrer desse jeito, você vai para o inferno. Imagina Deus tem que te usar para você falar isso. Você vai falar: aquele irmão vai se levantar contra mim. Os
aqueles que têm o chamado de Deus se preparem, porque vamos sofrer esse tipo de coisa. E quando um vizinho ou um parente nosso faz lá uma festa, essas festas mesmo de música mundana, tudo isso, e aí você fica ali, como que está o seu coração? Você é convidado. Agora, observemos o nosso coração. Se a gente está tem aquele prazer de querer estar naquele lugar onde só tem pessoas que não vai querer ouvir falar de Deus. O coração delas está naquela festa, naquela dança, naquele rolê. Era isso que Jeremias rejeitava. E é isso que ele fala na palavra de Deus, que se tornou uma palavra de Deus. Nunca me aceitei no congresso dos usurpadores, nem me regozijei. Ou seja, ele entendeu, ele aprendeu que o melhor prazer, o maior gozo é a palavra de Deus, é estar no caminho do Senhor, é estar adorando, é estar glorificando a Deus, é caminhar com o Senhor, é estar falando de Deus. Porque existe crente, irmãos, eu sei porque já me falaram, e não faz muito tempo, que foi um convite para ir na casa da certa irmã. E essa certa irmã falou assim: venha, mas não vamos falar de Deus, não vamos falar da palavra de Deus. Aquele jovem, cheio da presença do Senhor, ele falou: então nós não vamos poder estar lá, porque eu só sei falar de Deus. O meu papo é só falar da palavra de Deus. E foi dito que este jovem foi na casa desses irmãos que não queriam ouvir falar de Deus, ouvir da palavra, nada de igreja. Vamos aproveitar a festa. Olha como estava sério. Olha a resposta desse jovem: só sei falar de Deus. O meu prazer é falar de Deus. Se eu tiver que sentar numa rodinha para falar de Deus. Chegou lá, irmãos, se encheram na graça de Deus. Disse que foi tão maravilhoso que não tinha espaço para sair para ir embora. Então eu e você, nós temos que impactar os erros, os prazeres de outras pessoas dessa forma. Agora observemos para ver se não tem lá dentro de nós alguma coisa escondidinha. Você é toda cheia, todo cheio de vontade de querer ir para um lugarzinho onde ali tu vai ver que não tem nada de Deus. Que ali está rolando encontros, né? Presidente Prudente é uma cidade grande, é cheio de lugares assim. E nós cristãos tem a parte na palavra de Deus, não sei onde está escrito, mas os irmãos podem me ajudar, que diz: nem tudo me é lícito, né? Nem tudo me é lícito, e nem tudo me convém. É algo assim. Sabe onde está? Capítulo 6. 1 Coríntios, acho que agora eu marquei que eu vi, versículo 12. Então, irmãos, pode colocar, irmãos, para nós aproveitarmos, aprender a palavra de Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as convêm. Irmãos, temos inimigos de Paulo que eles achavam que tudo eles podiam fazer, né? Então eles achavam que tudo eles podiam fazer. E não é assim. Quando eu e você aceitamos Jesus, nós nos colocamos na posição de aprendizado. Toda vez que eu leio a palavra de Deus, o Senhor me revela algo que é para me tirar de mim. Ou chega, ou Deus usa um irmão, ou usa uma irmã para vir me despertar. Então, quando Deus usar uma serva do Senhor, um servo de Deus, para estar nos orientando, vamos receber com alegria, porque é vida para mim e para você. Jeremias sentiu medo e Deus encorajou. Se a gente ler o texto, a gente vai ver como que esses profetas sofriam. E o cristão também, irmãos. Quem prega que só é paz, só é coisa boa, está errado, irmão, porque não é assim que está falando na palavra de Deus. Quando nós aceitamos Jesus, nós temos que nos colocar na posição. Por quê? Porque nós vamos receber rejeição, vai vir tanta coisa que vai nos entristecer. Existem muitas pessoas que dizem assim: olha, filho, não é crente, eu não sou crente,
você está correndo risco de perder a salvação. Porque nós corremos risco quando nós deixamos de nos vigiar. E as trevas não gostam da luz. Por quê? Porque quando a luz chega, as trevas somem. Aqui, se apagar, aqui fica tudo escuro. Acendeu a luz, a treva saiu, a escuridão sai rapidinho. Então não tem como dizer pessoas assim que é muito de mundana mesmo e dizer para um cristão falar dele, eu não gosto de ninguém, eu gosto dele ou dela. Que ela ou ele me compreende, eu falo meus pecados, ela concorda, ele concorda, assim mesmo, está cuidado. Nós corremos risco quando nós não estamos falando a verdade, pregando a palavra de Deus e dizer, olha, se você morrer desse jeito, você vai para o inferno. Dentro da casa do Senhor, glória a Deus, né, irmão? Eu não conheço ninguém me conhece. Mas dentro da casa do Senhor, aonde tiver ser humano, servo de Deus, mas ser humano, tem problema, tem defeito, tem erro, tem falha. Então o Senhor nos colocou na posição para que uns ajudem uns aos outros, ensina a verdade. Então se um dia o pastor Adelino, o irmão Washington, a irmã, qualquer um de nós, chegar e falar, irmão, não é correto isso, está correndo risco. Se Jesus vier, ou se a morte vier e te encontrar desse jeito, você não vai poder ser encontrado lá na vida eterna, você vai para o sofrimento eterno. Se desperte, irmãos, porque nós estamos aqui aprendendo com os outros, e a palavra de Deus ela é a nossa bússola, ela nos ensina. E nós não somos perfeitinhos, nós precisamos, enquanto estivermos aqui nessa terra, nós vamos estar aprendendo a caminhar com Cristo. Quem dá atenção, irmãos, muita coisa deixa de fazer errado, nós seguimos degrauzinho, fazendo as coisas certas. Amém? Então a palavra de Deus, irmãos, ela nos ensina. Como Jeremias, nós vemos aqui o sofrimento que ele tinha de pregar a palavra de Deus, mas ele, irmãos, não se desanimou, não deixou o medo tomar conta dele, ele aceitou o chamado de Deus e ele foi transformado e ele não tinha prazer. Ele não tinha prazer de estar em lugares onde ele via que ali não era luz, né? E tem lugares que realmente não tem como eu e você ir lá e falar, enganar-se mesmo, vou lá pregar a palavra, não vai nem pregar. Vou lá falar de Deus para alguém, ou Deus vai me enviar. Então, irmãos, eu quero dizer nessa parte, quando eu e você olhamos para dentro do nosso coração e vemos a verdade, o engano. Então é isso, o que eu estou pedindo para os irmãos não que é pecado você sair. Não, nós, eu e você que somos cristãos, nós temos que saber o lugar aonde nós vamos frequentar. Amém? Porque é ali um lugar onde eu vou estar separado, reservado da minha família, vou estar ali conversando com a minha família. Amém? Eu quero dizer para que eu e você observem dentro de nós se esse prazer lá no teu passado está escondidinho. Se eu e você tem um certo prazerzinho escondidinho. Amém? Porque é isso, Deus nos ensina a ver, repreender aquilo ali. O nosso prazer tem que ser perfeito na presença de Deus, perfeito para Deus. Ou até mesmo se você gosta de passear, eu e você, que não é pecado passear, nosso prazer maior tem que estar no Senhor. Amém? A igreja está compreendendo? Glória a Deus, aleluia. Eu perguntei que hora. Amém. Então olha só, Jeremias, quando ele diz, achando-se as tuas palavras, logo as comi. Então quando ele fala assim, comer a palavra de Deus, irmãos, é ele receber a palavra de Deus dentro dele, guardar no coração e estar sempre constantemente ali pedindo para Deus para que ele tenha sempre um prazer de estar na palavra do Senhor. Porque existem muitos cristãos, irmãos, que não carregam a Bíblia, não tem prazer de ler a palavra de Deus em casa, não ora, não jejuma, só aceitou Jesus, vem para a igreja, vai e vem, e não tem mudança.
desse profeta que não queria a missão que Deus tinha para ele, por medo. Mas quando ele entrou, quando ele aceitou, irmão, ele descobriu que o prazer maior dele era em Deus. E o meu prazer, o teu prazer maior tem que ser em Jesus. Porque nós temos uma promessa: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então não é de qualquer maneira que se persevera. Quando uma pessoa está perseverando, ela está renunciando por amor a Jesus. Ela está deixando de lado aquelas coisas que não agradam a Deus. Tem uma vez que o apóstolo falou, irmãos, eu pedi de Deus também. Irmãos, eu abandonei o Facebook, porque eu vi que aquilo ali estava me atrapalhando. Olha como é bom a gente ouvir um irmão contar testemunhos assim. Eu renunciei àquilo ali que estava me atrapalhando. Toda vez que eu abria, já ia direto para o Face, esquecia da palavra, toma que deu crédito do quê? A palavra de Deus. Ele tirou o Face e aumentou mais o estudo dele. Olha o que nós aprendemos quando nós viemos para a igreja e nós ouvimos um pregador da palavra do Senhor trazendo um testemunho desse e nos renovando, nos ajudando, né, para que nós possamos também falar, olha, é muito bom, vou fazer isso também. Porque o Facebook, WhatsApp, essas coisas atrapalham. A gente precisa do celular? Precisa, porque é tudo, né? É se comunicar, é trabalhar, é estudar também a palavra de Deus, né? Que a gente vai ouvir, vai estudar. Mas tem muita coisa no Facebook que nos atrapalha. E a gente poderia estar mais na palavra do Senhor. Então vamos nos despertarmos como Jeremias se despertou, aceitou, foi transformado. Deus tirou de dentro dele prazeres que um homem normal iria ter. Prazer de ele estar junto com a família, prazer de ele estar no meio da turminha dele. Deus tirou. Por quê? Porque ele aceitou. Ele aceitou o chamado de Deus, e Deus disse que escolheu ele. Então hoje nós podemos ver que Deus escolheu eu e você, para que um dia nós pudéssemos morrer para o mundo e ressuscitar para Cristo. E é por isso que eu e você estamos aqui, nesta terça-feira, nesta noite de terça-feira, servindo a Deus, ouvindo a palavra do Senhor. Porque um dia o Senhor nos chamou e eu e você não rejeitamos. Estamos aqui e o Senhor nos ensina a perseverar até o fim. Porque aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Irmãos, vai acontecer, pode acontecer muitas coisas aí na nossa vida, para nos tirar da presença do Senhor. Então nós temos que compreender firme dentro do nosso eu, se realmente nós estamos caminhando com Cristo. Porque há muitas coisas erradas que precisam ser retiradas de dentro do nosso pensamento, de dentro dos nossos prazeres, dos nossos desejos. Precisa, para que eu e você possam olhar e falar: o meu maior prazer é estar no Senhor. O meu maior prazer é vir para a igreja. Ainda que eu venha para a igreja, eu tenho um tempinho de sair da minha família, mas irmãos, eu vim já adorar o meu Senhor. E Deus se alegra quando tem uma família reunida ali, vivendo uma vida saudável. Porque Jeremias não pôde fazer isso. Jeremias não podia. Qualquer pessoa que Jeremias via, naquele tempo já via maldade. Porque o povo havia abandonado Deus. E até no meio de cristãos, se nós não tomarmos cuidado, nós acabamos pecando e entristecendo a Deus. Porque sai muita coisa que não agrada a Deus. Então o Senhor me ensina, eu e você, ficarmos firmes. Amém, irmãos? Que o Senhor nos ajuda, que o Senhor nos ensina a caminhar com Ele. Porque não é fácil. Não é fácil eu e você estar rejeitando isso, rejeitando aquilo, para agradar a Deus. A nossa natureza, ela quer se folgar, ela quer descanso, ela quer sentir prazer, gozo das coisas deste mundo. Mas, irmão, tem muitos prazeres que a gente quer comer. Você come uma comida boa, você tem prazer de comer. Glória a Deus, é isso que Deus quer, uma boa saúde, que você possa ter um bom
falei, Senhor, tu me amas? Eu falei, amo. Você me ama mais do que seus filhos? Eu falei, não, Senhor. Não tem condições, eu não posso amar o Senhor mais do que meus filhos. Eu era uma nova convertida, irmãos. Mas Deus estava me ensinando. O Senhor pega e me levou para a Bíblia. E eu abri a Bíblia. E saiu justamente ali. Não é Deus falando? Deus me falou através da palavra dele. E falou na minha mente. E eu falei, aí ele falou assim, quando eu falei, Senhor, é impossível amar mais o Senhor do que meus filhos. Ele falou bem assim na minha mente, nunca esqueci. Filha, e se eu tirar os teus filhos, você me ama? Eu falei, Senhor, tu é dono de tudo. O Senhor é o dono da vida dos meus filhos. O Senhor é o dono do meu filho. Eu te amo, Senhor. Eu passei a compreender que é impossível a gente amar mais a criatura do que o Criador. Deus é o dono de tudo, irmãos. Então, por exemplo, se você está na tua casa, o teu filho não quer ir para a igreja, se você tem domínio sobre ele, pegue ele e venha para a igreja. Não deixe ele te dominar. Se tem alguma coisa que está interferindo, irmãos, isso eu digo para você que muitas vezes nós erramos. Domingo mesmo não tem condições de eu vir para a igreja. Então nós temos que reconhecer certas atitudes que nós erramos e colocar diante do Senhor. Senhor, errei, né? Deveria ter me esforçado mais. Porque eu aqui, irmãos, aprendi uma vez. Bem aqui dentro, mas já havia aprendido, mas eu ouvi aqui dentro e foi para mim. Que o pastor Adelino. E depois que aconteceu isso, eu fui meditar. Depois que eu saí, eu não vim domingo. Acompanhei meu esposo para uma compra. Mas aí eu lembrei, veio na minha mente, o pastor Adelino falou, não é bom que deixemos de vir na casa do Senhor aos domingos. Domingo também é um dia importante de adorar o Senhor. Tem uma denominação aí que ela guarda o sábado. Nós é o domingo. Domingo é dia de adorar o Senhor. Não é dia de você fazer compromisso de ir no mercado. Não é dia de fazer compromisso de ir ao shopping. Antes, primeiro, venha à casa do Senhor. Amém? E a gente, né, irmão? Nós temos na família pessoas que não servem ao Senhor, então nós temos também que agir de sabedoria. Amém? Mas se for para mim você escolher aonde é que eu vou, no shopping ou para o culto, primeiramente eu vou para o culto adorar o Senhor. Depois o Senhor vai permitir que eu vá, né, ou comer uma pizza, ou no shopping, ou em algum outro lugar onde eu e você possamos estar. Amém? Porque Deus nos ensina a escolher os melhores lugares para que possamos nos acertar. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado e glorificado a todo tempo. Irmãos, vamos nos colocar de pé. Eu peço